Fala galera, a gente decidiu debater aqui hoje sobre a classificação AO para fraturas e inicialmente a gente tem que entender que ela nada mais é do que um código alfanumérico, ou seja, um código em que a gente usa letras e números para descrever a localização dessas fraturas, ou seja, em que osso que ela aconteceu e em que segmento daquele osso. E além da localização, a gente também consegue, a partir da classificação AO, descrever a morfologia da fratura, ou seja, se ele tem um traço simples, se ele tem um traço transverso, se ela tem uma cunha, ou se ela é multifragmentada, tá certo? Então, basicamente, é um código alfanumérico, letras e números, para descrever localização e morfologia. Mas qual é o primeiro elemento da classificação AO? O primeiro elemento é respondendo aquela pergunta, em qual osso que aquela fratura aconteceu. E por convenção, a gente tem que o húmero é o 1, o rádio e una 2, fêmur 3 e tíbia e fíbula 4. Um detalhe aqui é que na nova classificação AO, o rádio e una, que era antigamente classificada conjuntamente, agora ela é classificada de maneira separada. Ou seja, quando eu estiver referindo uma fratura no rádio, por exemplo, eu uso o 2 e o Rzinho. Quando eu estiver falando de uma fratura na una, a gente utiliza o 2 e o U, tá certo? Além disso, a gente, quando estiver referindo a fraturas da fíbula, por exemplo, a gente utiliza um 4 e utiliza o F também. E tem outro detalhe aqui. Quando a gente estiver referindo-se a fraturas maleolares, ou seja, do tornozelo, a gente também coloca um 4-4, ou seja, isso é uma exceção ao primeiro elemento, tá certo? Mas vamos lá. Então, o primeiro elemento é qual é o osso que aconteceu aquela fratura. E o segundo elemento é em que segmento daquele osso é que a fratura aconteceu. Ou seja, ele tem três opções. Ou ele é na extremidade proximal, extremidade média ou extremidade distal, tá certo? Se ele for na extremidade proximal, é 1. Se ele for na extremidade média, é 2. Se ele for na extremidade distal, é 3, tá certo? E como é que a gente delimita? Porque, por exemplo, se eu tiver uma fratura aqui, na região metafisária, por exemplo, como é que eu vou saber se é 1 ou 2? A gente orienta que a gente faça um quadrado, em que o lado desse quadrado, que é esse aqui, é formado a partir da maior distância, da maior largura da epífise. Ou seja, eu traço essa linha aqui, tá certo? E faço um quadrado a partir dessa linha, dessa distância. Então, faço um quadrado com quadrado, né, lógico, lados iguais, certo? Então, todas as fraturas em que seu centro acontecerem nessa região, elas são consideradas como da extremidade proximal, ou seja, 1. Se passar dessa região, 2. Da mesma forma, analogamente, na região 3, região distal, tá certo? Outro detalhe, se a gente tiver uma fratura diafisária com extensão para a articulação, eu classifico como 2 ou 3, ou 1, por exemplo. Classifico como 1, porque as fraturas articulares, ela tem um prognóstico mais reservado, né? Tem que ter uma tensão maior. Então, por gravidade, a gente coloca como sendo 1 a fratura, tá certo? O segmento 1, certo? Outro detalhe ainda nessa questão do elemento é o seguinte: se eu tiver, por exemplo, uma fratura em cunha, certo? Imagina que eu tenho uma fratura em cunha aqui. Aí como é que eu vou saber qual é o centro dessa fratura? Se essa cunha aqui tiver vários fragmentos, por exemplo. Se ela tiver um fragmento único, a gente traça o ponto médio a partir da região maior, da maior região dessa cunha, tá certo? Do maior lado dessa cunha, tá certo? Se ela tiver uma cunha multifragmentada, por exemplo, vários fragmentozinhos, a gente não vai conseguir dizer onde é que é o ponto médio dela, ou seja, onde é que é o centro, para que eu possa localizar essa fratura. Então, a gente faz a redução e após a redução da fratura, a gente consegue entender mais ou menos onde é que é o centro. Então, a gente faz uma classificação quase que retrógrada. E de maneira análoga, a gente faz naquelas fraturas multifragmentadas, por exemplo, em que a gente não consegue definir onde é o centro da fratura, a gente acaba por decidir isso apenas após a redução, tá certo? Então, o segundo elemento é isso. Ele fala sobre a localização da fratura. Terceiro elemento
que dá a classificação AO, tá certo? E esse terceiro elemento, ele fala sobre a morfologia da fratura, ou seja, sobre o tipo de fratura, quais são as características dessa fratura. E tem um detalhe, no terceiro elemento, a gente tem que diferenciar entre fraturas diafisárias e fraturas da extremidade, porque elas têm características diferentes. Então, vamos agrupar primeiro as fraturas da diáfise. No tipo A das fraturas diafisárias, a gente classifica aquelas fraturas que são ditas simples, ou seja, aquelas que têm um traço transverso, um traço oblíquo ou um traço em espiral, tá certo? E um detalhe importante a gente entender é o seguinte, essas fraturas aqui, ditas simples, quando a gente reduz após a cirurgia, a gente consegue um contato cortical entre os fragmentos principais maior do que 90%, tá certo? Isso é a definição de fraturas ditas simples, tá certo? Nas fraturas do tipo B, ou seja, as fraturas em cunha, a gente tem 3 ou mais fragmentos, tá certo? Em que, imagina aqui que isso aqui é uma tíbia, tá certo? E isso aqui no central, aqui no meio é uma cunha. Ou seja, a gente tem mais do que 3 fragmentos. Essa cunha aqui está multifragmentada, tá certo? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, enfim, vários segmentos. E após a redução dessa fratura, esses fragmentos, que são os ditos principais, eles mantêm contato aqui, ó, por essa cortical. Isso é o que define uma fratura como sendo em cunha, tá certo? E o tipo C são aquelas fraturas ditas multifragmentares, ou seja, aquelas fraturas que têm mais de 3 fragmentos, tá certo? Também mais do que 3 fragmentos, porém, imagine aqui que eu tenho uma tíbia também. Porém, a gente teve uma multifragmentação, tá certo? Em que os fragmentos principais, que é esse aqui, esses 2 pontos aqui, eles não têm contato algum após a redução. Imagina que eu reduzi a fratura, mas esses dois fragmentos, eles não têm contato. Isso é o conceito de fraturas multifragmentares ou complexas, que é o tipo C na diáfise, tá certo? Então, vamos lá. Terceiro elemento, na região diafisária, pode ser A, B ou C. Sendo A, fraturas simples, B, fraturas em cunha e C, fraturas multifragmentares. Ainda no terceiro elemento, a gente, quando vai estudar e vai classificar as fraturas das extremidades, a gente tem que observar o traço de fratura. Se esse traço chegou até o segmento proximal, porém, ele não chegou até a articulação, ou seja, ele está apenas na metáfise, ou seja, extra-articular, a gente classifica como sendo do tipo A, tá certo? Porém, se esse traço de fratura, ele chegou até a articulação, só que de maneira parcial, a gente classifica como B, ou seja, é uma parcialmente articular. E o tipo C, a gente classifica aquelas fraturas que são completamente articulares. Mas isso é uma coisa que eu tinha dúvida. Como é que a gente diferencia de umas fraturas parcialmente articulares de uma fratura completamente articular? É muito simples. Nas fraturas parcialmente articulares, elas acometeram a região da superfície articular. Porém, se você pudesse, por exemplo, traçar uma linha entre a superfície articular e a metáfise, você ainda pode ter continuidade. A fratura está aqui, mas se eu traçar daqui para cá, a gente tem continuidade entre epífise, metáfise e diáfise, tá certo? Então ela cometeu só parcialmente a articulação. Já de maneira diferente, no tipo C, a gente tem um traço de fratura, por exemplo, imagina que isso aqui é o traço de fratura, em que se a gente quisesse traçar uma linha da superfície articular até a metáfise, a gente não iria conseguir sem passar pela fratura. Ou seja, quando a gente começa a passar aqui essa linha, a gente chega na fratura. Então, a gente tem uma dissociação entre a região epifisária, a região articular, e a região da metáfise ou diáfise. Então, para a gente diferenciar em parcialmente articular e completamente articular, a gente dá esse bizuzinho de traçar essa linha da superfície articular indo até a metáfise, tá certo? E o quarto elemento ainda fala sobre a morfologia das fraturas. Então, imagine aqui no primeiro cenário de fraturas diafisárias, que eu classifiquei como A. A gente tem 3 opções, que seria a opção 1, opção 2 e a opção 3, tá certo? Essa opção 1 é aquela fratura simples, né, porque é classificada como A, com um traço em espiral, certo? Tipo 2, uma fratura simples com um traço oblíquo,
ou seja, que ele tem uma angulação maior do que 30 graus. E a tipo 3 seria aquela fratura transversa, em que a gente tem uma angulação menor do que 30 graus. Tá certo? Então, ainda na diáfise, as fraturas em cunha, elas podem ser divididas, segundo a nova classificação AO, em dois tipos, tipo 2 e tipo 3. O tipo 2 é uma cunha em que a gente... uma cunha simples, tá certo? Uma cunha intacta. E a tipo 3 é uma cunha multifragmentada, tá certo? Na nova classificação AO só tem esses dois tipos, tipo 2 e tipo 3. Ainda nas fraturas da diáfise, a gente tem a tipo C. E a tipo C também, na nova classificação, só existem dois tipos, 2 e o 3, que são um segmento intacto e um segmento multifragmentado. Imagina aqui, essa fratura que eu vou desenhar aqui agora. Essa fratura aqui. Essa fratura, ela é a fratura tipo C, né? Porque ela é multifragmentada, em que os fragmentos principais não têm contato entre si. Mas ela é classificada como C2 ou C3. C2, porque esse segmento central aqui está intacto. Agora, se fosse multifragmentado esse segmento, vários pequenos fragmentos, a gente classificaria como C3, tá certo? Então a diferença é basicamente essa. Na diáfise, o quarto elemento, a gente caracteriza dessa maneira. E vamos das extremidades. Naquela fratura que a gente classificou como tipo A, ou seja, uma fratura extraarticular. A gente tem basicamente três tipos, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 1, ele fala sobre avulsão, tá certo? Aquelas fraturas em que a gente tem uma avulsão. O tipo 2 são as fraturas extraarticulares com um traço simples. E no tipo 3 são aquelas fraturas extraarticulares, ou seja, metafisárias, porém multifragmentadas, bom? Então, se eu tiver uma fratura aqui, imagina aqui um platô, em que a gente tem vários fragmentos aqui. Teve uma fratura multifragmentada na região metafisária. A gente classifica como um A3. Por quê? Porque a articulação dela aqui, ó, tá intacta. Não tem fratura na articulação. Então, ela é extraarticular. Mas ela é multifragmentada. Então, a gente coloca como um A3. Tá certo? B, a gente também tem três tipos, tá certo? São as fraturas parcialmente articulares. Em que o tipo 1 é aquela fratura em que no corte sagital a gente acometeu a região lateral, certo? A tipo 2 são aquelas fraturas em que no corte sagital a gente tem um traço medial. E no tipo 3 são aquelas fraturas parcialmente articulares no plano coronal. Ou seja, imagine no fêmur distal aquelas fraturas parcialmente articulares no plano coronal, que a gente chama de fratura de Ruffo, por exemplo, tá certo? E nas fraturas do tipo C, né, completamente articulares, a gente também divide em três tipos, tá certo? Aqui o tipo 1 é aquela fratura que tem um traço na articulação, né, porque ela é C, mas é um traço simples, ou seja, é um traço simples na articulação e simples na metáfise, certo? O tipo C2 é aquela fratura em que tem um traço simples na articulação, porém tem um traço multifragmentado na metáfise. E o tipo 3 são aquelas fraturas articulares, né, que é tipo C, multifragmentadas, ou seja, ela tem multifragmentos na articulação, independente do traço da metáfise, tá certo? Então, galera, basicamente isso. Eu sei que é muita coisa, né? Você vê que a gente tentou resumir aqui. Tem algumas especificidades em relação ao fêmur proximal, húmero proximal, mas tornozelo
que a gente sempre refere aí a outras fraturas, a outras classificações, mas acho que deu para a gente ter uma noção geral das classificações AO. Tá bom, galera? Um abraço.